Então, pessoal, boa noite. É com alegria que estamos aqui de novo, né, no nosso SIG temático do curso Forma SB. Mais um encontro super importante para a gente hoje discutir a nossa rede de saúde bucal, né, e trazendo também uma concepção mais ampla de rede para o debate. Então, é com alegria que eu cumprimento a todas as pessoas que estão nos acompanhando aqui na sala e no YouTube. E eu vou passar a palavra para a nossa coordenadora, a professora Maria Inês, para fazer também a saudação e iniciar o nosso SIG. Boa noite a todos, todas, sejam muito bem-vindos, principalmente vocês, os cursistas, né, tutores, monitores do Forma SB. Esse SIG é um SIG muito especial, porque nós estamos no processo de finalização do nosso curso, não é? E esse é o último SIG temático, né? E trazendo, né, um tema que nos desafia a todos, né? Que é a construção das redes, né, de atenção à saúde. Então, com muita alegria, né, que nós continuamos esse processo formativo e espero, né, que todos nós aproveitemos bastante hoje, né, a contribuição dos nossos convidados. Eu queria agradecer ao professor Luciano, né, por ter aceitado o nosso convite e estar aqui com a gente hoje. Muito obrigada, Ana. Então, é isso. Muito obrigada. Bom, gente, estamos também aqui no aguardo da participação do professor Paulo Capel. Acreditamos que em breve ele está conectando aqui também conosco, mas eu vou iniciar apresentando o professor Luciano Bezerra Gomes, que é médico sanitarista, mestre e doutor em clínica médica pela UFRJ, né, tem trabalhado aí na área de saúde coletiva, é professor do Departamento de Promoção da Saúde da Universidade Federal da Paraíba, é professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da UFPB, é membro também da nossa Associação Rede Unida, né, e é uma grande satisfação também agradecer, professor Luciano, por ter aceito o nosso convite. E para iniciar o nosso debate, tá certo? Eu vou imediatamente passar a palavra e, na sequência, quando o professor Paulo Capel conseguir conectar, a gente retoma com ele e, como de costume, a gente deixa o debate e as perguntas para o final, tá certo? Oi, e fique à vontade para complementar a sua apresentação, né? Não, quero primeiro, antes de qualquer coisa, agradecer muito a oportunidade de estar aqui conversando com vocês numa noite de quarta-feira. Agradecer a você, Ana, a Elisete Casotti, a Inês, que me convidaram para estar aqui, ao professor Paulo, que vai estar chegando aí para a gente poder conversar. Faz tempo que não tenho a oportunidade de trocar ideias com ele. E para mim foi muito boa essa possibilidade também de organizar um pouco as ideias para compartilhar de maneira muito focada no que foi o pedido, o debate atual sobre redes de atenção à saúde. Então, sem muitas delongas, vou entrar na apresentação, mas, embora seja médico sanitarista, tenho uma atuação há muito tempo, muito próxima de vários colegas da saúde bucal aqui na minha universidade, os amigos queridos Wilton Padilha, Ana Maria Valença, Franklin Forte, Gabriela Barreto, Thalita, Yuri, Edinho, Carol. São muitas pessoas com quem eu trabalho, principalmente na extensão universitária e em pesquisa aqui. E algumas das primeiras pesquisas que eu fiz foi com colegas da saúde bucal aqui sobre odontologia, programação, planejamento. Então, para mim é muito bacana ter a possibilidade, nesse momento, de conversar com pessoas tão importantes do campo da saúde bucal. E aí eu vou compartilhar uma tela que tem uma apresentação que eu deixei aqui na manga para poder orientar um pouco e focar no tempo que eu tenho de fala, porque o mau hábito de professor, a gente acaba falando demais. Vou tentar controlar o tempo, embora a Ana esteja aí já autorizada a me dar notícia quando faltarem alguns minutos para terminar meu tempo de apresentação. Tá? A ideia do que eu trouxe para hoje era que a gente pudesse falar sobre o tema do SIG, que é Redes de Atenção à Saúde, não a partir de uma
um resgate longo das portarias, das normativas, da maneira como esse debate foi sendo trabalhado no Sistema Único de Saúde e incorporado por meio das redes temáticas, desde o governo Dilma, fortemente, lá com o decreto 7508, a portaria das redes, que formalizou rede de urgência e emergência, RAPS, rede de cuidado da pessoa com deficiência, Cegonha e tal, e que hoje a rede Cegonha incorporou como rede Aline. Sair um pouco disso e fazer uma discussão que me parece mais interessante para esse momento, que é do próprio conceito de redes de atenção, como é que ele foi pensado, a sua operacionalização, e principalmente enfatizar alguns limites desse conceito. Porque eu acho que pensando sobre isso, a gente consegue adaptar para as diferentes realidades onde as pessoas que estão realizando esse curso, que é a realidade da atenção básica no nosso país, para todo mundo poder trazer mais algumas questões que eu queria apontar para o debate de hoje. Então, inicialmente, o próprio conceito de rede de atenção à saúde, de forma muito simplificada, ele tenta trabalhar a noção de propor arranjos organizativos que englobam ações e serviços de saúde e de O que houve, gente? Oi, pessoal, interrompeu para mim. Interrompeu para vocês também? Sim. Será que não caiu? Então caiu a transmissão. Ele aparece Acho como que sim, também caiu. Mas no YouTube a gente está normal. Foi só a conexão do professor Luciano que caiu. Do professor. Tá Vocês estão voltando. me vendo, gente? Agora voltou. Onde é que eu parei, por via das dúvidas? Agora. Deixa eu tentar de novo. Está aparecendo aí para vocês o compartilhamento. Você estava Desculpa, deve ter tido algum problema aí na conexão. Não sei até que ponto vocês me acompanharam, onde eu estava trazendo. Vou tentar retomar da ideia do conceito de rede de atenção, tá bom? O que eu trouxe no início é que acho importante a gente produzir uma discussão menos sobre a maneira como as redes foram formalmente incorporadas no Sistema Único de Saúde, mas como o modo da gente pensar as redes e implementá-las nas diferentes realidades pode ser uma perspectiva para ser incorporada e refletida em cada realidade. E aí eu vou partir de uma exposição um pouco mais detalhada e depois uma crítica à maneira como o autor, que é mais referenciado e acessado, elabora essa noção, que é o Eugênio Villaça Mendes. Ele elabora a ideia de redes de atenção como arranjos de ações e serviços de saúde, incorporando diferentes densidades tecnológicas, desde a atenção básica, média e alta complexidade, urgência e emergência, diferentes tipos de serviços que atuam para produzir o cuidado integral por meio de uma integração que envolve desde o apoio técnico, logístico e gestão. O Eugênio Villaça ele é muito influente nesse debate porque ele foi praticamente incorporado como a formulação oficial, vamos dizer assim, por um lado, pela indução forte que a Organização Pan-Americana de Saúde fez em torno da elaboração que ele propôs, isso há mais de 15 anos ele vem elaborando e propondo arranjos organizacionais nesse debate,
mas também, principalmente, por causa do CONAS, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, que tem um papel fundamental na estruturação do Sistema Único de Saúde e que incorpora o modo como Eugênio Villaça pensa as redes de maneira muito enfática. E na comissão tripartite traz muita força dessa formulação. E na formulação do Eugênio Villaça, ele traz a perspectiva de que as redes de atenção à saúde ela deve produzir conexões entre os pontos de atenção, os serviços, os lugares onde são realizados o cuidado, mas que a atenção básica teria um papel central de comunicação e de coordenação dos fluxos, especialmente no acompanhamento das pessoas que têm necessidades de saúde com condições crônicas, que a atenção básica teria esse papel de ordenar o cuidado e coordenar a atenção nas redes de saúde. Pensando especificamente, como eu disse, enfatizo, no acompanhamento longitudinal de pessoas ao longo da vida, e que, por meio da atenção básica, iriam ser acessados os outros serviços, dependendo da necessidade, de forma direta, sem precisar estar numa única maneira de acessar os serviços de média e alta complexidade ou outros equipamentos específicos que o SUS tem para certas demandas. Essa formulação também defende a ideia do cuidado multiprofissional em equipes, desde a atenção básica, mas em outros serviços, e que compartilharia objetivos e compromissos para obter os resultados sanitários. Essa elaboração do Eugênio Villaça, ela é incorporada, e isso é uma imagem muito utilizada pelo próprio Ministério da Saúde, as pessoas vão fazer discussões, de modo que as redes temáticas, e aí nas colunas que vocês estão vendo aí nessa imagem, o que tem RT1, RT2, RT3, imaginem que é rede de urgência e emergência, rede de atenção psicossocial, rede de cuidado da pessoa com deficiência, etc., elas teriam atenção primária à saúde, como esse autor chama, eu prefiro o debate na elaboração da saúde coletiva brasileira, a noção de atenção básica, não temos tempo aqui para entrar nessa discussão, mas sou um dos que critica a ideia de atenção primária à saúde no SUS e acha que a atenção básica é uma formulação nossa mais potente, mas trazendo a imagem que o Eugênio Villaça traz, ele diz que a atenção primária é a organizadora e coordenadora e que as diferentes redes temáticas elas operam por meio de diferentes pontos de atenção secundária e terciária e que elas são transversalizadas pelos sistemas logísticos e sistemas de apoio. E aí esses sistemas subdividem em diferentes dimensões. No apoio, principalmente, assistência farmacêutica, apoio diagnóstico terapêutico e os sistemas de informação que podem apoiar o cuidado, mas também a gestão. E na parte de logística, a regulação da atenção para coordenar o fluxo dos usuários, o transporte sanitário, de acordo com a necessidade de atenção em diferentes municípios, porque as redes são pensadas regionalmente, agregando municípios e mesmo municípios de maior porte, diferentes distritos e regiões, entre outras coisas. Então, isso é uma tentativa de estruturar essas redes de forma que elas sejam transversalizadas pelo apoio e pela logística. Tá? E para implementar essas redes de atenção, esse autor, Eugênio Villaça, ele propõe, e parênteses, Eugênio Villaça, de formação de base, é cirurgião dentista, né? Então acho que também tem um detalhe a mais aí para incorporar na exposição aqui. Mas para a estratégia de implementação das redes de atenção, segundo esse autor, precisa fortalecer a atenção primária, que já foi enfatizado bastante, mas na ideia de fortalecer também as comissões intergestores regionais, para que tenham planos de saúde regionalizados para que os serviços possam se integrar. E aí a atenção básica possa dialogar com o CEL, possa dialogar com o CAPS, possa dialogar com os outros equipamentos, para que o usuário acesse não só dentro de um mesmo município, mas dentro dos municípios que compõem a rede regional de referência para poder produzir o cuidado integral. E, ao mesmo tempo, envolvendo tanto ações de atenção como ações de vigilância, educação e saúde. Para isso tem que ter um financiamento para que essas redes se componham, por isso que tem portarias específicas, tem
lógicas próprias de financiamento de organização, e que recentemente passou por uma atualização, foi a rede Cegonha, que foi criada lá no começo do governo da presidenta Dilma, lá em 2011, que foi incorporada e renomeada e adaptada hoje para uma outra proposta, que é a rede Aline. Acho que vale a pena depois as pessoas estarem tentando entender as especificidades dessa transformação aí, tá? Isso posto, essa formulação do Eugênio Villaça, que, como eu disse, foi incorporada bastante no SUS por meio do papel ativo da OPAS, mas principalmente do CONAS, eu queria usar o tempo que eu tenho aqui de apresentação para trazer o quanto essa formulação, que essa primeira parte que eu trouxe, elabora uma maneira de pensar a estruturação do serviço de saúde e quanto ela influenciou as políticas que foram incorporadas no Sistema Único de Saúde. Se vocês lembrarem de muitas apresentações que a gente viu ao longo dos anos, algumas dessas imagens que eu trouxe ali foram bastante enfatizadas pelos gestores que estavam coordenando a implementação das redes de atenção, mas acho que é interessante a gente pensar de maneira crítica não só o quanto ele foi incorporado, mas as divergências ou outras possibilidades de pensar a rede. Aqui no canto desse slide, antes de entrar nos pontos que eu quero trabalhar aqui com vocês, a gente tem a possibilidade de pensar redes de maneiras muito distintas. Isso é uma imagem clássica das pessoas que trabalham com redes de computação, informática e tal, que é de um autor já da década de 60, que ele demonstra o quanto os mesmos pontos podem ser conectados por redes muito diferentes. Desde uma rede centralizada, onde um único ponto, um único serviço, se a gente fosse pensar a saúde, ele está mediando todos os fluxos e conexões e comunicações, passando para uma rede descentralizada, que tem possibilidades de conexões autônomas entre diferentes redes dispersas, mas uma rede que esse autor chamava de distribuída, onde cada ponto é uma célula potente para poder produzir conexões, fluxos, interações, e isso tensiona a possibilidade de pensar, por exemplo, quanto a formulação oficial das políticas de saúde ao longo do tempo, bebendo nessa fonte da elaboração do Eugênio Villaça Mendes, ele foi operado de forma que enfatizou excessivamente o debate sobre normatização e construção de contratos formais. E aí o debate de redes ficou muito preso a definir qual é o serviço de porta de entrada, para onde vai ser encaminhado, como é que é a maneira formal de encaminhar, como é que eu vou produzir um documento de referência, como é que eu vou fazer a contrarreferência, como é que vai ser registrado, qual é o prontuário eletrônico, como se o mais central da produção de cuidado em redes fosse a formalização das pactuações e a definição dos fluxos, que isso é importante, isso é extremamente necessário para garantir o acesso, mas essa formulação enrijeceu bastante essa possibilidade, centrou muito nisso, por um lado, desconsiderando o trabalho vivo em ato das equipes de trabalhadores de saúde e de gestores que nos locais produzem muita inovação, muita invenção e muitas outras maneiras de construir cuidado numa lógica dessa rede distribuída. E também essa formulação praticamente invisibiliza o papel do usuário, que ele é basicamente alguém que acessa as ofertas do SUS e ele é objeto das práticas dos serviços. E aí, para mim, é muito rico pensar, e a linha de produção no campo da pesquisa, do ensino, das intervenções que eu faço como pessoa na área da extensão, desde a universidade, acompanhando experiências nos serviços de saúde onde a gente atua aqui em João Pessoa, mas acompanhando experiências de vários lugares, é muito rico, enquanto possibilidade, contrapor ou tensionar a formulação que eu apresentei agora há pouco, detalhada, que é incorporada pelo CONAS e pelo Ministério em boa parte das políticas, com a ideia de redes vivas. O Emerson Merri, junto com outras pessoas, vem há alguns anos fazendo essa discussão, a partir de pesquisas que o próprio Ministério da Saúde há alguns anos propôs-se a desenvolver, e depois com o golpe de 2016 e as descontinuidades foi abandonando, mas o quanto a gente pode pensar não apenas essa rede formal, essa rede
oficial, essa rede que estrutura fluxos e conexões que são necessárias para produzir o cuidado, mas enquanto, desde o serviço, desde a atuação de um trabalhador, de uma trabalhadora, por exemplo, a gente pode acessar os serviços de saúde, mas não ficar preso apenas à rede oficial de serviços. A gente tem nos territórios muitas outras possibilidades de conectar acessos, fluxos, interlocuções, enquanto trabalhadores de saúde, enquanto gestores, que incorporam não apenas os serviços de saúde, mas outros tipos de equipamentos assistenciais de outras políticas, como da assistência social, os CRAs, como na educação. A gente tem uma demanda muito grande na atenção básica, por exemplo, de intensificar as ações do programa Saúde na Escola, de fazer ações junto à população por meio da Academia da Saúde, de fazer ações em torno das políticas de assistência social, às vezes centrando excessivamente nas condicionalidades do Bolsa Família, mas não só. Mas isso é esvaziado quando a gente pensa as redes de atenção. É como se as redes de atenção fossem só para produzir a assistência individual, curativa, no máximo numa prevenção no nível individual, mas as possibilidades de enriquecer o cuidado interagindo com outras dinâmicas, com outros tipos de equipamentos, ela some dessa formulação. Isso é um empobrecimento da possibilidade de produzir multiplicidades de cuidado nos territórios, envolvendo igrejas, organizações outras, que podem estar ali presentes no território. Eu estou, nesse momento, com o pessoal da Fiocruz Amazonas, produzindo uma formação para equipes que atuam na população dos campos, florestas e águas, e tem uma infinidade de possibilidades, por exemplo, de trabalhar com populações ribeirinhas, com populações quilombolas, com pessoas que vivem em acampamentos e assentamentos, que isso some do horizonte quando a gente faz o debate de rede, porque fica preso apenas no fluxo, na referência, na contrarreferência, na garantia de assistência de média e alta complexidade, e perde a possibilidade de que essas redes tenham essa fluidez e essa dinamicidade que os territórios invadem, às vezes, quando a gente está na atenção básica. E que sem o reconhecimento dessa possibilidade de outras conexões no território, a gente empobrece nossa capacidade de produzir cuidado. E, por fim, e aí concluo mais ou menos nos meus 20 minutos, Ana, para não lhe obrigar a ter que interromper meu tempo e puxar meu microfone, a gente também, nessa formulação, não concebe a potência da produção autônoma de rede de cuidado operada por usuários e movimentos sociais. A maneira como o Ministério debate, eu estou falando do Ministério como historicamente essa construção foi incorporada, mas as secretarias estaduais, por meio do CONAS, muitas secretarias municipais que incorporam acriticamente a formulação do Eugênio Vilaça Mendes, eles também muitas vezes não percebem a potência da produção de rede de cuidado que os usuários e os movimentos sociais produzem. E aí, se a gente for num período recente, o que é que seria de boa parte de comunidades no Brasil que estavam à mercê da morte, praticamente, ou de uma situação muito difícil durante o período da pandemia, se não fossem essas redes de cuidado que foram operadas pelos usuários? A produção do cuidado, desde a perspectiva do usuário, do autocuidado, mas não só, da produção de cuidado, as mulheres nas comunidades têm um papel fundamental. Muitos grupos que vêm de diferentes origens, de organizações políticas, religiosas, têm um papel de mobilização muito forte. Durante a pandemia, os agentes populares de saúde produziram experiências riquíssimas no campo e nas cidades. Eu atuo há vários anos com o Movimento Sem Terra aqui no estado da Paraíba e a gente fez uma formação de dezenas de agentes populares de saúde nos assentamentos, e esses agentes populares de saúde, na maior parte, mulheres, que tinham uma baita experiência de vida, de práticas de cuidado tradicionais, com plantas medicinais, com vários tipos de produção de cuidado autônomo, foram fundamentais para que a gente não tivesse mortes nos assentamentos da reforma agrária durante a pandemia aqui no meu estado, mas mais que isso, para que a gente pudesse enriquecer as trocas entre as pessoas, a noção de saúde como produção de vida, como produção de alegria. Mas, para além disso, vários movimentos sociais produzem diferentes maneiras de constituir cuidado, e que essa discussão das redes extremamente burocratizada
que é feita em vários momentos, não incorpora, porque ela não vê tanto a potência das redes vivas constituídas nos territórios a partir de trabalhadores e gestores, como ela não vê a produção autônoma de redes de cuidado por organizações e por usuários que têm uma capacidade de transformar, às vezes, realidades. Para a gente que atua na atenção básica, isso é fundamental. Talvez eu consiga estar num hospital que tem um acesso regulado, 100% agendado, ficar mais na rede oficial. Mas quem está como vocês, nos territórios onde a vida real acontece, lidando com as necessidades que batem à nossa porta, com demandas as mais complexas possíveis, que nunca vêm isoladas, é fundamental tanto reconhecer a potência que tem na gente para produzir essas conexões, mas principalmente reconhecer a produção de cuidado autônoma feita pelos usuários. E isso, infelizmente, a gente tem um esvaziamento na maneira como o debate de redes é feito formalmente no SUS. Então, queria finalizar com isso. Tem a apresentação, eu deixei com a Ana, depois ela pode compartilhar com vocês, para vocês acessarem as referências. Tem uma discussão muito rica no livro Redes de Cuidado, por exemplo, da Débora Del Guerra, entre outros autores, que aprofunda muito essa perspectiva dos usuários, mas também nas produções que estão citadas aqui do professor Emerson Merri e outros colaboradores, que trazem experiências riquíssimas dessa formulação das redes numa perspectiva que eu acho extremamente necessária para o que a gente tem hoje de desafios no SUS. Ana, eu acho que era isso, a provocação inicial. Deixo com você o segmento para onde vai a conversa agora, tá? Excelente, Luciano, muito obrigada. Você cumpriu assim muito bem, dentro do tempo, muito interessante, né? Acho que você traz essa contribuição da rede enquanto uma rede viva, né? Eu acho que a gente depois vai ter oportunidade de dialogar na realidade dos municípios, que a maior parte dos municípios do curso são municípios de até 30 mil habitantes, então a gente sabe também dos vazios assistenciais dessa rede e a necessidade da gente pensar também alternativas, né? Então, eu estou com um barulho de fundo aqui nesse exato momento, mas eu gostaria muito de saudar o professor Paulo Capel, né? Seja bem-vindo, professor Paulo Capel. Ele hoje está como professor aposentado, né, da USP, mas é a nossa grande referência aí da saúde bucal coletiva, é um ator vivo da reforma sanitária brasileira, vem aí dando contribuições históricas importantes para a nossa saúde bucal coletiva. Então, eu diria que ele dispensa as apresentações. Então, eu passo a bola, professor, para o senhor seguir com sua fala, se apresentar e também apresentar o seu material. Ana, quero saudar o Paulo também. Desculpe interromper, Paulo. Boa noite, muito bom estar aqui com você. Boa noite, Ana, boa noite, Luciano, boa noite os que nos acompanham, né, aqui, síncrono, e também os que nos acompanharão depois, né, de modo assíncrono. Queria inicialmente, claro, agradecer, né, a gentileza do convite para compartilhar essa atividade aqui. Fiquei muito lisonjeado com o convite, mais alegre ainda por compartilhar essa atividade com o professor Luciano, né, uma satisfação estar aqui, né, e começar dizendo isso, né, que saúde bucal, algumas pessoas pensam, viu, Luciano, que saúde bucal é coisa de dentista, né? É o nosso primeiro erro, né? É esse, que saúde bucal é coisa de... Não, saúde bucal é coisa de todo mundo que trabalha com saúde, né? Odontologia pode ser coisa com dentista, né? Coisa de demais. A gente, quando fala de odontologia, não está falando necessariamente de saúde bucal, né? Então, queria fazer esse registro, né? E dizer, bom, eu me organizei aqui, quando fui contratado, são 20 minutos, né, inicialmente. Falei, bom, eu vou ter problemas, né, porque, assim, tratar dessas questões todas em 20 minutos tem que ser um craque. Como eu não sou um craque, eu vou ter dificuldades. E é um risco também, porque eu frequentemente perco o controle dos tempos que tenho, né. Então, para me organizar, eu preparei uma apresentação e gravei em vídeo essa apresentação, até porque, como a Ana falou, eu estou aposentado e a minha memória, a essa altura dos meus 70 anos, já não me ajuda muito, né? Então, para evitar problemas e surpresas desagradáveis e constrangedoras para mim, eu gravei um vídeo, né? São 26 minutos. Aí eu passei um pouco dos 20. Mas espero não me atrapalhar aqui agora na hora da projeção do vídeo,
e que é o que eu vou fazer agora. E aí depois, então, no debate, na nossa conversa, eu volto aí de maneira menos amarrada e preocupada com a questão do tempo, tá bom? Eu vou, então, começar aqui a minha apresentação, vamos ver se dá tudo certo. Em maio de 2023, o presidente da República sancionou a Lei 14.572, que instituiu a Política Nacional de Saúde Bucal no âmbito do SUS. O artigo 1º dessa lei qualifica, então, a Política Nacional de Saúde Bucal como um conjunto de diretrizes que configura um modelo de organização e atuação direcionado à atenção à saúde bucal no país. Mas, mais que isso, a lei atribui ao SUS a responsabilidade pela produção social da saúde bucal. Esquematicamente, poderíamos apresentar essa incumbência, essa atribuição desse modo, né? Compete ao SUS, por meio da atenção à saúde bucal, orientar as ações direcionadas à produção social da saúde bucal. Mas como fazer isso? Que trabalho odontológico nós realizamos hoje no Brasil e no SUS, né? Esse trabalho odontológico é o trabalho odontológico necessário na rede de atenção à saúde bucal? É o trabalho odontológico necessário no SUS? Eu queria, então, problematizar essa categoria. Trabalho odontológico. Que trabalho nós fazemos? O trabalho odontológico, como de resto o trabalho em saúde, é um trabalho que precisa ser realizado para atender às necessidades das pessoas, das populações. Essas necessidades, elas são costumeiramente classificadas em necessidades individuais, né, que são aquelas necessidades pessoais, e também as necessidades sociais, ou as necessidades coletivas. As necessidades individuais, as necessidades pessoais, elas são demandadas pelas pessoas como necessidades odontológicas e são resolvidas pela assistência odontológica. O trabalho odontológico, ao realizar atividades clínico-cirúrgicas, lida, portanto, diretamente com as necessidades das pessoas. Mas o trabalho odontológico que realizamos reproduz o modelo da odontologia de mercado e lida apenas com necessidades individuais, com as necessidades pessoais, e faz isso no Brasil muito bem. A odontologia brasileira é reconhecida como muito competente, muito bem qualificada para isso, né? Mas e as necessidades sociais? Como é que se lida com as necessidades coletivas, né? O modelo de atenção à saúde bucal reproduzido no SUS, que é o modelo da odontologia de mercado, é cientificamente inadequado, economicamente insustentável e socialmente injusto, inviabilizando a universalidade, a equidade e a integralidade. Nós vamos conversar um pouco mais sobre isso na sequência, né? Então, o trabalho odontológico, esse que é frequente, que é o que predomina, né, no âmbito do SUS e no âmbito da assistência odontológica no Brasil como um todo, é um trabalho odontológico voltado para a resolução das necessidades individuais, das necessidades que as pessoas demandam aos profissionais dessa área. E reitero, né, tá tudo bem, só que esse modelo ele é manco, né, ele é deformado, porque o outro lado dessa imagem, o lado das necessidades sociais, das necessidades coletivas, não vem sendo contemplado adequadamente pelo trabalho odontológico, né? Então, costuma-se dizer também que é preciso mudar o modelo de atenção à saúde bucal no SUS para que seja o contrário do que é hoje, né? Para que seja cientificamente adequado, economicamente sustentável e socialmente justo, viabilizando a universalidade, a equidade e a integralidade. É isso que dará legitimidade social à Política Nacional de Saúde Bucal, e é isso que dará estabilidade à própria política de saúde bucal no âmbito do SUS. Ela precisa atender a esses requisitos de cientificidade, ser economicamente sustentável e socialmente justa, né? As conferências nacionais de saúde que realizamos no Brasil até hoje, né, fizemos 3 conferências nacionais e tem todo um movimento aí para que a gente possa fazer em breve a 4ª Conferência Nacional de Saúde Bucal,
Todas essas conferências criticaram esse modelo de atenção à saúde bucal hegemônico no Brasil, né, e propuseram um modelo contra-hegemônico. Mas para onde deveríamos ir? Né? Quando falamos de um modelo contra-hegemônico, um novo modelo de atenção à saúde bucal, o que queremos dizer com isso? Né? Para onde esse modelo deve orientar as ações que realizamos? Né? E vem essa questão. Né? Então, o que fazer? Precisamos enfatizar mais, né, e lidar de modo mais adequado com as necessidades coletivas. O trabalho odontológico precisa lidar com as necessidades sociais, que emergem como necessidades em saúde bucal. Né? Água tratada, fluoretada, é uma necessidade em saúde bucal, mas não é necessariamente uma necessidade odontológica, nesse sentido de ser demandada na clínica para os profissionais da área. Né? Então, é por isso que se diz, né, que elas não são passíveis de resolução apenas pela assistência odontológica. A assistência odontológica ela é muito importante, mas ela é insuficiente para lidar com necessidades sociais. Para lidar com essas necessidades em saúde bucal, há necessidade de articular políticas públicas em cada território. O conjunto dessas políticas públicas em cada território, lidando com necessidades em saúde de modo geral e em saúde bucal, no nosso caso específico, elas vão se concretizar como ações coletivas em saúde bucal. Essas ações coletivas, elas vão então lidar não diretamente com necessidades, mas lidar indiretamente com necessidades, né, em saúde bucal. E para que elas aconteçam, isso obviamente não acontece espontaneamente, nem por boa vontade de algum prefeito, secretário, um diretor qualquer de saúde, nem de um coordenador de saúde bucal, né, quando há. Né, essas ações coletivas em saúde bucal, elas implicam que o trabalho odontológico, por meio dos profissionais da área, participem do planejamento multiprofissional e intersetorial para organizar e avaliar a execução das ações coletivas em saúde bucal. Esse processo é tão complexo quanto fazer uma restauração, fazer um procedimento cirúrgico. Isso não pode ser feito de qualquer jeito, de modo amador, espontaneamente. É preciso saber o que se faz. Os profissionais da área odontológica precisam adquirir conhecimento sobre planejamento, participação, né, em processos coletivos, entender de avaliação de ações. Né? A gente precisa saber como entrar num equipamento social, seja uma creche, um asilo, uma escola, né? Como entrar, o que fazer lá, como avaliar os resultados das ações realizadas nesses espaços, né? Além de ações em outros setores, como eu já mencionei ao caso da fluoretação da água. Nós temos que dialogar com os profissionais da área de saneamento, as pessoas que lidam no seu cotidiano de trabalho com essas atividades. Isso precisa ser objeto de trabalho compartilhado, porque é uma ação intersetorial que tem impacto sobre a saúde bucal. Né? Quando falo de ações coletivas em saúde bucal, muitas pessoas acham que tem uma ação coletiva em saúde bucal, tem uma restauração, tem uma exodontia e tal. Elas não se equivalem assim, né? Não é um procedimento. Uma ação coletiva em saúde bucal é uma operação, não são um procedimento a mais da assistência. Né? Todo e qualquer trabalho odontológico não clínico deve ser considerado uma ação coletiva em saúde bucal. E, portanto, o tempo de trabalho odontológico deve ser dedicado ao seu planejamento, organização, execução e avaliação. Né? Por isso, como uma dimensão do trabalho odontológico, a outra dimensão extra-odontológica, as ações coletivas em saúde bucal precisam entrar na agenda do cirurgião dentista e dos demais profissionais da equipe de saúde bucal. Isso significa mudar as rotinas do trabalho odontológico no SUS, para articular e equilibrar o trabalho na assistência e nas ações coletivas em saúde bucal. Ou seja, o trabalho odontológico ele precisa realizar o cuidado em saúde bucal. É o cuidado em saúde bucal que vai então lidar com necessidades pessoais por meio da assistência odontológica e precisa responder então às necessidades em saúde bucal por meio de ações coletivas que articulem aquilo que aparece lá, né, na Constituição brasileira, né, que a saúde é direito de todos e dever do Estado e é garantido, é assegurado por meio de políticas sociais e econômicas, né, que devem reduzir o risco de doença e de outros agravos
promovendo e protegendo a saúde bucal no nosso caso específico, né? Então, o trabalho odontológico necessário na rede de atenção à saúde bucal no SUS, ele precisa ir além da ciência odontológica e produzir o cuidado em saúde bucal. Falar isso é fácil, mas concretizar isso é algo bastante complexo, muito difícil. Não basta querer fazer, né? É preciso se qualificar, ter competência para fazer e fazer bem feito. O SUS tem a missão, portanto, explicitada, né, pela lei, de produzir com acesso universal e de modo integral, equânime, de qualidade e sob controle social, o cuidado em saúde bucal. Precisa também se organizar para lidar com as necessidades coletivas, com as necessidades sociais. Esse trabalho com essa característica é um trabalho, então, que muda o modelo. No modelo de atenção, né, focado em necessidades em saúde bucal, ele tem como referência não apenas as necessidades individuais, mas também as necessidades coletivas, tanto as necessidades sentidas quanto as necessidades não sentidas, tanto as necessidades demandadas por pessoas quanto aquelas demandadas pelo conjunto da sociedade, por meio do que há de organizado na sociedade, inclusive entidades de saúde coletiva, entidades odontológicas, né? São esses sujeitos coletivos, esses atores coletivos que precisam vocalizar essas demandas sociais. Se, né, a gente aceita esses pressupostos, então como fazer? Aí vem as diretrizes, são 10 diretrizes. Desse conjunto eu escolhi para essa apresentação essa diretriz 8, né, que fala de organizar e manter ações de vigilância epidemiológica e sanitária em saúde bucal, articuladas com o sistema de vigilância em saúde, incorporando práticas contínuas de avaliação e de acompanhamento de danos, riscos e determinantes do processo de saúde e doença, com atuação intersetorial e ações sobre o território. E eu não vou adentrar, por exemplo, na área de câncer de boca, e outras áreas de interesse da saúde bucal, e vou focar na vigilância da cárie e da fluorose. Ampliar e universalizar o acesso a fluoreto, seja pela água tratada, pelo uso do creme dental com flúor ou pela combinação de ambas as estratégias, com fornecimento regular de kits de higiene bucal. E essa distribuição de kits, atenção, isso é no contexto programático, né? Saber o que está fazendo, por que está fazendo, avaliar o efeito, né, dessas entregas de kits e tal. Não é sair distribuindo kits para fazer propaganda política do prefeito, de algum vereador ou de quem quer que seja, né? Eu trouxe aqui uma desigualdade muito importante que a gente tem em saúde no Brasil, que é a desigualdade de acesso à água fluoretada. Nós temos uma forte concentração no sul e no sudeste, mas no norte e no nordeste, por exemplo, a situação é muito diferente. Nós temos um longo caminho aí, né, uma caminhada dura, né, uma montanha alta para a gente subir, como se costuma dizer, né, em relação à equidade da fluoretação das águas no Brasil. São iniquidades, são desigualdades injustas e que nos jogam para baixo e nos atrasam o desenvolvimento, prejudicam a nossa população. A constatação é óbvia, né? No Brasil a fluoretação não está beneficiando quem mais precisa dela. E a gente tem inclusive um mapeamento disso, né? Mesmo em regiões, como é o caso da região sudeste, a gente tem algumas micro-regiões que são problemáticas, né, de muito desequilíbrio, muita desigualdade, as diferenças, né, no Nordeste, a situação no estado da Bahia se diferenciando para melhor, né, do Ceará também. Mas assim, mesmo no Sul, né, a gente vai ter, por isso é tão importante, ter esses dados, ter essas informações, monitorar, fazer o acompanhamento disso, porque a área de saneamento não vai fazer, gente. Eles no máximo colocam o flúor lá na água. Quem tem que monitorar, fazer vigilância sanitária, ir em cima, pedir os dados, ver se os dados estão adequados e se não estiverem adequados, cobrar a área de saneamento para ajustar os seus procedimentos, é o SUS. E no SUS é a área de saúde bucal. Se a área de saúde bucal não fizer, ninguém fará, tá certo? Essa garantia, né, que as pessoas então tenham contato regular com ações de vigilância em saúde bucal no âmbito individual e coletivo. Por que isso é importante, né? Nós precisamos aprender com os erros e as dificuldades de outros países. Como vocês todos sabem, em 1948,
foi instituído formalmente o NHS na Inglaterra com garantia de acesso universal à assistência médica, odontológica e de enfermagem e integral. Eles têm uma experiência já de muitos anos com assistência odontológica universalizada, né? Nos primeiros 20 anos, em 1968, foi feita uma avaliação dos resultados do acesso universal à assistência odontológica. Havia uma crença de que, garantindo o acesso universal, as coisas melhorariam. Esse estudo mostrou o seguinte, olha, tanto quem tinha acesso regular, quanto quem eventualmente ia a dentista, o chamado acesso irregular, tanto no grupo de 16 a 34 anos, quanto os de 35 ou mais anos, a perda dentária, a diferença não é grande. A conclusão que se tirou, estou simplificando muito, trazendo só uma tabela, é um estudo mais longo, é que ter acesso e ser tratado regularmente ou não, praticamente não fazia diferença, porque perdas dentárias em adultos eram muito altas nos dois grupos populacionais. Foi um sinal de alerta para eles. Eles seguiram avaliando, né? 78, 88, 98, quer dizer, durante toda a segunda metade do século XX, os ingleses avaliaram os resultados, garantiu acesso universal, consideraram com um alto nível de dentes cariados e com muitas restaurações. A lição dos ingleses é que assim, não basta acesso universal e não basta garantir assistência odontológica. Se não mudar o modelo de atenção, as pessoas seguirão perdendo dentes e seguirão com muitos dentes restaurados. Portanto, é importante fazer vigilância, né? Um outro exemplo da importância da vigilância é o da interrupção da fluoretação das águas em Baixo Guandu. No final dos anos 60 e durante os anos 70 e boa parte dos anos 80, Baixo Guandu parou de fluoretar as águas. E o CPO, que havia caído, que na idade índice de 12 anos, voltou a se elevar. Houve então uma retomada da fluoretação e o CPO voltou a declinar. Então é sempre muito importante a vigilância em saúde nas várias áreas. As ações educativas em saúde bucal, como por exemplo a evidenciação coletiva de biofilme dental em grupos, podem ser e devem ser, simultaneamente, ações de vigilância, com foco em vulnerabilidades relacionadas com o consumo de produtos açucarados, a detecção de manchas brancas, né? Então aqui uma ação coletiva de evidenciação em grupo de biofilme dental. Primeiro, o impacto dessa ação para os escolares, para as crianças. Hoje em dia é inadmissível que uma criança passe toda a sua infância sem ter seu biofilme evidenciado pelo menos uma vez. O impacto disso é enorme na vida da criança. Uma criança que tem seu biofilme evidenciado é um impacto que ela nunca mais na vida esquece daquilo, né? E fomentar a produção de materiais educativos acessíveis e culturalmente sensíveis para diferentes grupos sobre o cuidado em saúde bucal, né? É muito importante produzir materiais educativos e ter cuidado. Hoje os cremes dentais têm flúor, então atenção, muito cuidado com a quantidade de dentifrício nas escovas. A intenção foi boa, mas olha a quantidade de creme dental na ponta das escovas, né? Isso deseduca pelo exemplo, né? A criança vê uma imagem dessa e acha que o certo é isso. Ou então não é a Mulher Maravilha, mas é a Mulher Flúor, né? Olha a quantidade do creme dental aqui, né? Então, as ações educativas, elas são importantes, mas elas podem ser um tiro no pé, elas podem funcionar ao contrário, né? Aqui previne cárie, mas atenção para o risco de fluorose dentária, né? Ou então esses materiais que a gente produz lá para atividade educativa na escola. Só que, olha, presta atenção aí na quantidade de creme dental na escova, né, pessoal? Porque a fluorose dentária dos nossos dias não é uma fluorose produzida pela fluoretação da água, não. Raramente é isso. A fluorose dos nossos tempos é uma fluorose com origem em excesso de creme dental fluoretado. Dispor de dados atualizados sobre enfermidades ou agravos em saúde bucal, gerados por sistemas de informações de boa qualidade e práticas de vigilância epidemiológica, orientadas por evidências científicas. Não dá para a gente seguir desenvolvendo no SUS ações que não tenham fundamento em evidências científicas, né? Por exemplo, seguir difundindo essa história de que beijo dá cárie, que a cárie é contagiosa, e estruturar as técnicas de vigilância em saúde bem organizadas e eficientes, né? Eu costumo dizer isso, que equipes de saúde bucal devem ser essencialmente equipes de vigilância da saúde bucal.
Então, mais do que um conjunto de ações, a noção de vigilância da saúde bucal deve ser a base do modelo de atenção à saúde bucal do SUS, para que seja possível planejar, organizar e executar ações dentro e fora do setor saúde capazes de produzir saúde bucal, diminuindo necessidades em saúde bucal e viabilizando o acesso de todos a cuidados odontológicos integrais por equipes de saúde bucal, né? O modelo de atenção que predomina no SUS não vem utilizando conhecimentos básicos disponíveis há décadas, suficientes e potentes para melhorar o quadro epidemiológico da nossa população. Alguns exemplos, né? Isso aqui é uma publicação, olha, de 1949, da Revista Brasileira de Odontologia, né? O título lá do Por que devemos dar especial atenção aos dentes na idade pré-escolar? Veja. E aí falava lá, né, dos dentes temporários, por que devemos tratá-los, né? Para impedir a dor, para assegurar uma boa mastigação, para evitar enfermidades, para evitar mal-oclusões e para preservar o primeiro molar permanente. Vejam que essa preocupação com o primeiro molar permanente, ela está muito bem consolidada do ponto de vista científico desde meados do século passado, né? E de fato há razões para isso, né, para essa preocupação com o primeiro molar permanente. Acho que todos, né, conhecem o índice CPO, né? O índice CPO foi proposto por esses autores que estão no rodapé dessa imagem, Klein, Palmer e Knudson, em 1937. Né? Já na pesquisa em que eles criam o CPO, os resultados que a gente desagrega por tipo de dente mostra isso. Olha, vejam que praticamente 78% do valor do CPO tem origem nos primeiros molares permanentes, nos superiores, né, praticamente 1/4 do valor, e mais de metade do valor do CPO com origem no primeiro molar inferior. Então são dentes muito importantes. Quando a gente fala em vigilância da cárie, vigilância em saúde bucal, isso inclui olhar com uma atenção muito especial e focada no primeiro molar permanente, né? Não se trata de fazer um programa do primeiro, o programa é de saúde bucal, as atividades são para saúde bucal, mas nesse conjunto de atividades, a ênfase, o foco precisa estar no primeiro molar permanente por essas razões todas, né? Já bem conhecidas nossas. Aqui no Brasil, o SB Brasil 2000, né, que acabou virando Brasil 2003, né, também, olha, a participação dos primeiros molares permanentes no valor total da média do CPO aos 12 anos. Né? Quase 2/3 do CPO tinham origem aqui no Brasil no primeiro molar permanente. Né? E participação importante também dos segundos molares permanentes. Quando a gente analisa os dados em populações sem em vermelho e com acesso à água fluoretada, vejam que a participação dos primeiros molares permanentes em ambas as situações se mantém, praticamente 60%, né, nas populações sem acesso à água fluoretada e 66%, exatamente 2/3 do componente do CPO, quando há acesso à água fluoretada, vem dos primeiros molares permanentes. Seguem sendo o tipo de dente mais vulnerável à cárie. Por isso, a vigilância em saúde bucal deve olhar com carinho para isso. Isso vai também se repetir no SB Brasil 2010. É provável que o SB Brasil 2020 também reproduza essa situação da importância da participação dos primeiros molares permanentes, superiores e inferiores, no conjunto da média CPO nessa idade. E, portanto, a importância, né, de desenvolver práticas de vigilância da saúde bucal, levando em conta os conhecimentos científicos disponíveis atualmente. Né? Nessa imagem vocês têm 2 dentes com mancha branca, né, dentes anteriores e superiores, aqui um incisivo central, aqui um canino, aqui um incisivo lateral. As manchas brancas no central e no canino ainda não romperam, né, aquela camada superficial de esmalte. A mancha branca resulta dessa desmineralização subsuperficial aqui. Né? Então, as manchas brancas são passíveis de remineralização, sem restauração, sem broca, sem nada. Né? E mesmo quando já há uma pequena cavidade, a importância, né, de você fazer o selamento dessas cavidades. Né? Esse selamento ele é muito importante porque
já sabemos, né, que a inexistência de cavidades contribui para diminuir a quantidade de Streptococcus mutans na saliva, né? Então, não se trata só desse dente, mas o que se faz sobre esse dente repercute em toda a cavidade bucal pela diminuição do número de Streptococcus mutans nessa cavidade bucal, né? Agora, tem um detalhe, né, importante. Essa estratégia de fechamento de cavidades, dependendo do material ser utilizado, elas precisam ser informadas às famílias, né? As famílias precisam entender o que está acontecendo aqui, porque muitas vezes um fechamento de cavidade aqui, que é algo provisório e tal, é entendido pela família como algo definitivo, mal feito, feito precário, porque foi feito no SUS, porque é para pobre, porque aí vem toda aquela discussão, né? E as famílias muitas vezes agem assim porque faltou conversa, faltou diálogo. Então tem que dialogar, tem que explicar, para não ter uma percepção de o que está sendo feito é de má qualidade, porque é para pobre, é feito pelo SUS, né? Não podemos perder para o desconhecimento, né? Perder apoio, perder o reconhecimento, a credibilidade por falta de informação. Bom, é isso. Eu espero ter sido claro. Tentei tratar de coisas que me pareceram relevantes, significativas sobre aquela diretriz da vigilância em saúde bucal nesse curto prazo, esse curto tempo de 25 minutos. E sigo à disposição de todos. Obrigada, professor Capel. A gente teve algumas queixas lá no YouTube que o áudio estava um pouquinho baixo, mas eu espero que a maior parte das pessoas tenham conseguido acessar. Agradecer, né? Acho que na sua apresentação o senhor traz muitos pontos. Eu queria destacar esse documento, né, que a Coordenação Geral de Saúde Bucal publicou com ações estratégicas para implantar a Política Nacional de Saúde Bucal nos municípios. E só para te contextualizar também, Luciano, essas ações estratégicas, elas versam em cada uma das 10 diretrizes que está na Lei de Saúde Bucal, que foi sancionada pelo presidente Lula no ano passado, né? Então, essas ações e diretrizes, elas visam orientar e trazer algumas recomendações para a organização da saúde bucal, né, de maneira mais local. E aí traz lá, né, a primeira diretriz é de gestão participativa, você tem princípios universais da ética em saúde, fala sobre acesso universal, equânime, a importância de resolver a demanda das pessoas, né, que eu acho que o funcionamento em rede, um dos grandes desafios é a gente conseguir garantir a integralidade do cuidado para trazer essas demandas. E aí, Luciano, dialogando um pouco com a sua fala, tem uma parte dura, né, de serviços com alguma densidade tecnológica, sobretudo para reabilitar pessoas que já estão adoecidas, né, pensando aí também na realidade da odontologia, da saúde bucal, mas também tem uma rede que é viva e que ela é centralizada aí, né, protagonizada pelo próprio usuário e que muitas vezes a gente também não consegue nem como gestor, nem como profissional ter esse olhar também, fazendo ponte com essa rede que ela é percorrida pelo próprio usuário. Então, traz nesse documento das diretrizes, traz sobre a importância das relações de vínculo da equipe com a população adscrita, fala também sobre a educação permanente, sobre a importância do monitoramento, e o professor Capel acabou centrando um pouquinho mais na apresentação dele sobre a diretriz da vigilância, né, que aí vai falar tanto da vigilância epidemiológica e sanitária, a importância de atuar em rede, também para esse componente da vigilância, e aí é um pouco nesse contexto, né? Eu peço ajuda aqui aos colegas, trazendo um pouco dos comentários, aí depois eu passo a bola para vocês também dialogarem. Né? A Dulcineia comentou que os gestores não pensam assim, o dentista só está trabalhando se estiver trabalhando na boca do paciente. Né? Acho que quando Capel fala sobre o modelo de atenção, a gente ainda tem uma dificuldade, né, de pensar o dentista atuando nos territórios, atuando em outras frentes, inclusive com ações intersetoriais, junto com as famílias, junto com outros profissionais, e ainda tem uma visão muito forte de que a gente
deve estar a maior parte do tempo ou todo o tempo na cadeira, no consultório odontológico, né? Outros comentários que tiveram aqui, né, Capel, Heloísa destaca que não se vê mais o uso do evidenciador de placa. Eu ainda uso muito, até mesmo para poder mostrar para os pais a diferença de um dente bem escovado ou dente que não é escovado, né? Então, tem um pouco a questão da prevenção, né? Como trabalhar também a prevenção. Deixa eu ver aqui, um último comentário, já passo para vocês. Rodolfo, nosso coordenador pedagógico, comentou aqui que está ansioso também pela publicação do vídeo documentário, né? Alguns elogios também no YouTube. E eu passo a bola para vocês comentarem um pouco, pode ser para o professor Luciano, e depois, na sequência, para o professor Capel. Pode ser? Não, primeira coisa, eu estava vendo a apresentação do Paulo, além de aprendendo bastante, eu estava pensando na parte final que eu sou uma das pessoas que era adolescente que perdeu o primeiro molar, que ele estava enfatizando lá na apresentação dele, no sertão da Paraíba, filho de uma família pobre, que não tinha o hábito de fazer a higiene dentária adequada, entre outras coisas, e acabava tendo esse tipo de efeito, né? Então, eu estava me remetendo à maneira como foi criado, inclusive, e isso me chamou a atenção de vários pontos, me colocando como parte dessas pessoas que estão no CPO aí, aumentando o indicador de perda nesse lugar. Para começar, Ana, a partir dos pontos que você colocou, acho que tem mais questões, obviamente, diretamente para o professor Capel, mas eu queria enfatizar o quanto, nesse encontro das duas maneiras como a gente acabou trazendo falas que se complementam, na minha visão, tem desafios que estão postos para nós, trabalhadores de saúde, principalmente que atuamos na atenção básica, de, ao mesmo tempo, lidar com os saberes que a gente conhece, domina e que precisa executar nas realidades as mais diversas possíveis, e esse curso certamente trouxe elementos para incorporar ainda mais essa capacidade de cuidado da saúde bucal na atenção básica. Lidar com a complexidade dos territórios, inclusive com situações como os colegas comentaram, que valorizam ações que a gente sabe que são necessárias e que poderiam produzir mais saúde, mas que não são vistas como o papel que o trabalhador tem no serviço, né, na lógica excessivamente curativista, excessivamente de correr atrás do prejuízo, e que não valoriza ações de promoção e de prevenção, que também tem que estar no foco das nossas ações, mesmo que legislação, portaria, política defina que isso é ação dos trabalhadores. Travou um pouco para vocês? Acho que a conexão do professor Luciano. Vocês me escutam? Para mim, travou também. Pode ter sido a conexão dele. Ele caiu. Então, enquanto ele volta, deixa eu ver se ele vai conseguir voltar rapidinho. Tem mais um comentário aqui no chat da Heloísa Godoy, que traz uma questão sobre o monitoramento da fluoretação, professor Capel. A questão da dificuldade de notificar, né, o controle mesmo, a própria ação dessas empresas. Acho que depois também passo a bola para você comentar um pouco depois da fala de Luciano, tá certo? Vamos ouvir o Luciano, depois eu recomeço com essa questão da fluoretação. Vai, Luciano. Alguma coisa na internet. Vocês voltaram a me ouvir? Voltamos. O vídeo do Paulo e a minha internet aqui, tá difícil em algum momento. Tem que ser, porque é isso que dá sabor, né, Luciano? Senão fica tudo certinho, assim, fica sem graça. Depois vocês editam tudo isso e postam outro vídeo sem nenhum dos problemas lá. Né? Mas o que eu estava enfatizando eram 3 coisas. Eu ia falar da última, que é a gente lidar com a nossa tensão com a gente mesmo, de tentar fazer aquilo que a gente sabe que é necessário, e parte importante do que o professor Capel
trouxe aí, muitos profissionais sabem que é importante executar e têm dificuldade por questões de desafios da realidade concreta. Por outro lado, a dificuldade de lidar com a heterogeneidade das realidades, especificamente em situações, como foi comentada no chat, de gestores que não valorizam outras ações que não apenas a assistência individual, curativa, do trabalhador e da trabalhadora. Mas o outro ponto, e aí eu fecho com isso, meu primeira rodada de comentários, são desafios da realidade complexa que a gente lida na atenção básica. Eu estava hoje com os estudantes do mestrado de saúde coletiva aqui na UFPB, discutindo um texto da antropologia da saúde, de um pesquisador do Rio, Otávio Bonet, e ele compartilhando, por exemplo, uma experiência que ele estava acompanhando profissionais da atenção básica numa casa, numa visita domiciliar, em que tinha uma mulher hipertensa, diabética, com problema de visão, que ela estava com catarata, com perda de visão, praticamente cega, entre outros problemas de saúde, e o marido dela, que era analfabeto. E os profissionais prescrevendo um conjunto de medicações que ela precisava tomar numa quantidade grande para poder se cuidar e nunca conseguia alcançar os níveis adequados de acompanhamento, porque ela não conseguia enxergar e não tinha as habilidades que uma pessoa que tinha cegueira de nascença conseguia lidar, ler com... Ela não tinha capacidade de ler braille ou coisa assim, e o esposo não sabia ler. Então, os profissionais de saúde tinham o conhecimento, tinham a possibilidade de fazer a visita, mas a realidade concreta daquelas pessoas demandava que elas pensassem outras formas de cuidar, que incorporava acionar vizinhos, produzir uma linguagem não escrita e que permitisse que o trabalhador dialogasse com o familiar que queria cuidar, mas não conseguia pela receita, e botava um monte de horário na caixa que ele não lidava. Então, assim, são desafios que a gente, na saúde, na atenção básica, muitas vezes precisa lidar. E aí, por isso que na minha apresentação eu dei muita ênfase na importância, por um lado, da gente ter redes que garantissem a assistência, aí a formulação inicial que estava posta do CONAS, do Ministério, com base na elaboração do Eugênio Vilaça, ela é necessária, mas ela é insuficiente porque ela não dá conta de lidar com as situações que o território nos coloca, que exigem de nós, trabalhadores, uma capacidade de produzir outras conexões para além dos acessos formais e fortalecer a capacidade de produção de cuidado autônoma dos usuários. Esse autocuidado precisa ser visto por a gente não como um problema e não como algo que eu tenho que também saber que existe, mas algo que a gente tem que estimular e intensificar essas conexões. Isso na atenção básica é fundamental. Na saúde bucal não é diferente, porque está lá operando o cuidado com todos os outros trabalhadores que atuam nas equipes de saúde da família, né? Então, acho que esse é um ponto que eu queria enfatizar, dialogando um pouco com o que veio das questões até agora. Excelente. Luciano, passo para o professor Capel comentar e depois a gente tem mais uma rodada aqui que já apareceram perguntas e comentários aqui para mim. Tá. Então, queria começar com essa questão que a Dulcineia trouxe, né, que o dentista só está trabalhando quando está do lado da cadeira, né? Quer dizer, nós todos somos vítimas disso, o SUS é vítima disso, nós profissionais, cirurgiões dentistas e a equipe de saúde bucal somos vítimas disso, e a população é vítima disso, é vítima de uma concepção equivocada do que é trabalho odontológico nos nossos tempos. Não é possível. Nós seguimos reproduzindo uma concepção de trabalho odontológico que é do século XIX, Para o século XXI, para o mundo em que vivemos, que apresenta para sistemas universais de saúde, para a odontologia, né, novas questões, nós não temos o que dizer. Nós dizemos, não, o dentista faz o que pode. Ah, mas não precisa fazer. Não, mas o dentista está muito ocupado, ele atende um atrás do outro, ele está se matando de trabalhar, a gente vê que ele trabalha muito, ela trabalha muito, eles trabalham muito e tal, mas a demanda é muito alta, e nós ficamos em torno desse discurso e o profissional preso ao lado da cadeira, né? Essa concepção de trabalho odontológico, imagina, ela está tão entranhada em todo mundo, está entranhada na população.
Se o dentista está numa reunião discutindo uma questão qualquer na equipe de saúde, sobre promoção de saúde, alguma coisa assim, às vezes o dentista, o profissional, o dentista se sente culpado, porque ele acha que ele não está trabalhando, ele não tá fazendo, eu não estou fazendo o meu trabalho para estar aqui nessa reunião. Quer dizer, isso não dá. Isso, no SUS, isso está muito errado, muito errado. Né? Na odontologia de mercado, eu até entendo. No SUS, não é possível a gente seguir com essa concepção do que é trabalho de dentista no SUS. Né? Nós precisamos mudar isso. Agora, com a privatização da produção do cuidado em saúde bucal via organizações sociais de saúde e outros esquemas, né, de terceirização, esse problema aumenta. Porque os gestores de organizações sociais de saúde são ainda piores do que os administradores públicos de modo geral, né, que tem muitas dificuldades para ter uma concepção mais contemporânea do que é trabalho odontológico no Sistema Universal de Saúde como o SUS. São gestores de planilhas e procedimentos. As pessoas acham que vão mover o mundo medindo procedimentos e utilizando as maravilhosas planilhas, né, do Excel e outros programas, e gerando gráficos e mostrando que não fazemos o que deveríamos fazer. Não atingiu a meta. Escravos de metas. Não dá. Isso precisa mudar. Se a gente não romper com isso, nós seguiremos reproduzindo no SUS esse modelo de atenção que está aí, que é o modelo de atenção do mercado. Ligo com a questão, acho que foi Dulcineia, essa questão, acho que foi a Heloísa que colocou a questão de que nem se consegue comprar mais evidenciador de biofilme dental hoje em dia e tal. Não consegue mesmo. Sabe por que não consegue, gente? Porque o mercado não faz. Quem faz evidenciação de biofilme dental? As equipes de saúde bucal. Onde tem equipe? Estou falando de equipe. Não estou falando de trabalho auxiliado, nem da mocinha que agenda e telefona, recepcionista e tal. Estou falando de equipe de saúde bucal, com técnico de saúde bucal não aviltado nas suas competências e prerrogativas, fazendo o trabalho de técnico, o auxiliar de saúde bucal auxiliando em saúde bucal, e o cirurgião dentista coordenando esse trabalho todo, planejando, etc, etc. Né? Então, assim, quem precisa de evidenciador de placa bacteriana, né, o evidenciador de biofilme dental para as ações coletivas, para as ações educativas em saúde bucal e tal, são as equipes do SUS. O mercado não faz isso. Aí as empresas não fabricam, não produzem, por quê? Porque o mercado não compra. Então, qual é o nosso problema? Qual é o nosso desafio? Nós, o SUS, né, temos que acionar os laboratórios públicos nos nossos estados para que os laboratórios públicos produzam os evidenciadores de biofilme dental. Porque, como falei no vídeo, né, uma criança que tem o seu biofilme evidenciado uma vez na vida, nunca mais esquece disso. Tamanho impacto que isso tem. E é muito importante, porque ele é orientador da adequação da escovação. Como a gente sabe, não existe esse negócio de escovação de dentes certo e errado. Existe escovação adequada, quando pelo menos desorganiza o biofilme, e escovação inadequada quando isso não acontece. Agora, ninguém nasce sabendo isso precisa ser aprendido, e quem ensina é a equipe de saúde bucal. E ao ensinar, as pessoas precisam ver, né? Se a criança não vê de alguma forma, não tem visibilidade de algum modo do biofilme, ela tem dificuldade até para o aprendizado que ela precisa ter. Né? O Rodolfo mencionou, né, a questão do vídeo documentário aí que eu fiz, que é o Brasil Sorridente, um filme. Mas eu coloquei aqui no chat o link para o YouTube, ele vai ser lançado nacionalmente agora no dia, sexta-feira, 25 de outubro, é o dia do cirurgião dentista brasileiro. Então, a minha homenagem, né, à categoria profissional da qual eu tenho muito orgulho de pertencer. Eu sou um dentista do SUS desde 1980. Em 1980, eu publiquei o primeiro artigo, o SUS só vai ser criado em 1988. Em 1980, eu já publiquei um artigo defendendo o SUS e a saúde bucal no SUS. Né? E, a partir dali, eu me identifiquei como dentista do SUS. Agora, a expressão dentista do SUS vem sendo utilizada amplamente. Que bom que é assim, né? Que muito mais gente se identifica hoje como dentista do SUS. Mas o vídeo documentário, então, é feito por um dentista do SUS, né? E vai ser lançado, então, nessa sexta-feira. E fecho com a questão da Heloísa sobre a vigilância da fluoretação. Temos muitos problemas. Né? A fluoretação
desde fluoretação a lápis, a fluoretação da água a lápis. Não sei se vocês conhecem esse conceito, né? Ela existe, mas ela não existe. Então, ela existe porque ela é obrigatória por lei, mas aí a empresa de saneamento diz que floreta, mas não floreta. Aí ela registra lá que a água dela tem flúor. Só que se a gente não colhe essa água, leva para um laboratório idosa para ver qual é o teor de flúor, a gente não vai saber que a água não tem flúor, né? Então, a gente tem muitas surpresas muito ruins nessa área de vigilância sanitária da fluoretação da água. E aí, como resolver isso, né? Porque muitas vezes a água é colhida, se constata que ela está com níveis inadequados, em geral a menos, né, de fluoretos. E aí o que fazer? O que fazer é lei. Fluoretar água onde haja estação de tratamento de água é uma obrigação legal no Brasil desde 1974, né? E agora, aliás, a gente tem duas leis que obrigam a fluoretação, a de 74 e a 14.572 do ano passado, que reitera a obrigatoriedade da fluoretação da água, né? E aí, assim, quem não cumpre lei está cometendo um crime, que pode ser um crime contra a saúde pública, né? Porque, como fluoretar a água é obrigatório nessas condições, se a empresa que trata a água e deveria fluoretar não está fazendo isso, ela está cometendo uma infração. O Ministério Público, né? O Ministério Público em cada município, em cada estado, onde há Ministério Público no município, deve ser notificado, olha, a empresa não está sendo, e chamar a empresa para assinar um TAC, um termo de ajustamento de conduta. E mais que acionar o Ministério Público, isso precisa ser publicizado, a gente precisa levar isso para o Conselho Municipal de Saúde, em cada cidade desse país, né? Levar lá no Conselho, dizer, olha, aqui a água deveria estar sendo fluoretada e não está sendo fluoretada. Vocês aí do Conselho, que defende os interesses, né, da população, tomem providências, façam alguma coisa. Se não fizer isso, seguiremos reproduzindo essa situação inadequada que a gente tem em muitos municípios. Mas quero reconhecer que em muitos municípios também a água é fluoretada, é bem fluoretada e vem beneficiando as populações dessas localidades. Excelente, professor. E desde a década de 70, né, que é lei. Então, tem muito tempo essa lei em vigor. Deixa eu fazer mais uma rodada aqui, né? Tiveram alguns comentários, né? A Maria Tereza traz, importante fazer evidenciação das atividades coletivas. A gente sabe como esse recurso é importante para a gente sensibilizar, né? A Carmen traz a importância da presença de gestores acima da coordenação de saúde bucal nesse ambiente também. Traz um pouco sobre, a Micheline traz que os indicadores são locais, municipais, estaduais e federal. Nós, de uma equipe de saúde, podemos construir nossos indicadores, então fala também sobre o protagonismo, né, das equipes em nível local. Rodolfo comenta um pouco, se deixarmos de ser equipe de saúde bucal e passarmos a compor a equipe de saúde da família, não seria um caminho para melhor compreensão e execução do processo de trabalho? O San Diego traz quais os caminhos para a consolidação da RASB em municípios de pequeno porte? Essa é uma pergunta bem importante, assim, que eu provoco a contribuição de vocês dois, que eu acho que é também um dos principais objetivos aqui do nosso encontro, do nosso debate. Acho que vocês já apontaram, né, a apresentação de Luciano, ele também trouxe um pouco da rede de atenção de maneira geral. E aqui, deixa eu pegar mais a pergunta da professora Elisete. Estudo que avaliou famílias em vulnerabilidade com crianças sem CARE associou a condição de saúde à existência de rede de apoio, como escola, familiares, que ajudam no cuidado, entre outras. Como fortalecer na atenção básica um trabalho que valorize e dê visibilidade às redes vivas? Eu acho que a pergunta de Elisete, né, Luciano, dialoga muito com o que você também trouxe. Então, vou encerrar aqui esse primeiro bloco, porque eu acho que já vieram muitos pontos. Passo a bola, sigo a mesma ordem, Luciano e depois Capel, pode ser? Sim, vamos lá. Pronto. Vai, Luciano. Por mim, pode ser. Vocês estão ouvindo? Oi. Agora, estamos. Ana, está me ouvindo? Está me ouvindo? Estamos. Pronto. Então, vou tentar
dialogar a partir do que o Capel falou assim que chegou na apresentação, quando eu o saudei, que ele disse que saúde bucal não é coisa de dentista só. Para mim, isso é fundamental. Saúde bucal é de quem tem boca. É uma questão que a gente tem que lidar. Quem tem necessidade de oralidade, é de quem tem necessidade de prazer, né, e de convivência, de interlocução, de tudo que passa pela boca, pela nossa conexão entre as pessoas. E isso eu estou pegando para chegar em algumas das falas que dialogam mais com o que eu posso trazer de reflexão aqui. Principalmente pensando nos municípios de 30 mil habitantes, tem umas perguntas que vai por aí, né? Pensando que saúde bucal é uma questão de quem tem boca e de quem precisa ser feliz, ser alegre, estar produzindo vida com a boca e produzindo isso de forma o mais plena possível, é fundamental que a gente pense não só que a equipe de saúde bucal se incorpore na equipe de saúde da família, que é uma das coisas que está provocadas aí, que para mim, no tempo que eu atuo em equipes de saúde da família, isso é constitutivo, eu nunca consegui separar as pessoas que atuam na saúde bucal na unidade básica das equipes que estão entre médico, enfermeira, ACS, e aí vai. Para mim é uma equipe só. Mas é mais do que isso, é a gente trazer para a perspectiva concreta que a saúde bucal precisa ser uma questão da escola, não para a gente ir lá fazer a atividade do PSE só, mas que seja uma coisa que venha de lá, que a gente consiga discutir, que a população tome isso como uma questão para si, que a gente trabalhe pensando quais são as ameaças para a saúde bucal daquela comunidade, quais são as riquezas que aquela população tem para produzir a saúde bucal, como é que a alimentação daquele grupo de pessoas ali se dá naturalmente, como é que, por exemplo, valorizar a alimentação saudável, a produção agroecológica de alimentos, é fortalecer a saúde bucal. Como é que o trabalho de pessoas que plantam a própria comida e comem comida da natureza, em vez de comer ultraprocessados, eu já ia dizer pipos, né, com uma coisa que nas minhas filhas o povo vivia dando e eu jogava fora. Um ultraprocessado desgraçado que cola no dente, inclusive, é uma desgraça aquilo ali. Você é processado pela empresa que faz, se eles ouvirem isso. Mas o quanto pensar em produção de alimento e a maneira como as pessoas comem é fundamental para produzir saúde bucal. Não é uma questão para nutricionista, não é uma questão para quem está discutindo só crescimento e desenvolvimento da criança, vendo a curva de crescimento e desenvolvimento. É uma questão para a gente discutir saúde bucal. Então, para pegar a alimentação, que é constitutiva das relações sociais, toda festa que a gente faz tem alimentação, todo encontro prazeroso tem alimentação. Então, do mesmo jeito que saúde bucal não é coisa de dentista só, a alimentação não é coisa só de nutricionista, é coisa de quem festeja a vida, é coisa de quem alimenta a existência da vida. Então, assim, o nutricionista não pode ser só quem discute a alimentação, do mesmo jeito que não é só o dentista que tem que discutir saúde bucal. Acho que isso tem que mudar na nossa maneira de pensar o que é o nosso trabalho de profissionais de saúde nesses lugares. Produzir a rede de saúde bucal passa por isso também, passa por incorporar essa dimensão, que quando eu estou pensando na assistência de uma gestante, como médico, eu não tenho só que pensar que o dentista, cirurgião dentista tem que avaliar, porque no protocolo de assistência à gestante diz que tem que ter uma consulta odontológica para avaliação clínica odontológica no pré-natal. Não, é porque aquela mulher ela tem que ver como é que ela está, entre outras coisas, se alimentando, como é que ela vai pensar a produção daquele bebê que está gerando, desde a gestação, como é que vai ser a saúde bucal, a higiene do dente, tudo isso entra na minha concepção. Então, acho que é essa mudança de perspectiva que a gente tem que ter, é uma primeira coisa que para mim é muito rica. E em segundo e último lugar, como fortalecer a rede de saúde bucal em municípios de pequeno porte também, passa, entre outras coisas, pelo que foi dito por uma das pessoas que eu não gravei o nome, inclusive construindo indicadores próprios. A gente tem indicadores clássicos, primeira pesquisa, falei isso rapidamente num certo momento no início, que eu fiz como residente em 20 e tantos anos atrás, era com um colega da odonto aqui da UFPB, professor Wilton Padilha, discutindo saúde bucal.
E a gente estava discutindo indicadores de saúde bucal naquela época, lá em 2003, eu acho, e fizemos uma publicação de um livro, mas, para mim, para além dos indicadores clássicos que a gente tem para a saúde bucal, para a saúde materno-infantil, da gestante, etc., coisas que a gente usa de indicadores, mortalidade infantil e aí vai, a gente tem que pensar em indicadores que pensem em qualidade de vida, indicadores que pensem em outra abordagem. Qual é o indicador necessário para discutir cuidado? A gente não tem praticamente indicadores para discutir a produção de cuidado. A gente tem indicador, e aí o duelo de epidemia há muito tempo já, a gente mede saúde por doença e óbito. Como é que a gente discute cuidado? Sem ficar refém daquela discussão abstrata da OMS, de um estado de completo bem-estar biopsicossocial. Se a gente pensa que saúde é isso, ninguém tem saúde, ninguém está nunca num estado de completo bem-estar biopsicossocial. É impossível. No mundo que a gente vive, se eu pego só o social, se alguém acha que está num estado de completo bem-estar social, não está no mundo que eu vivo ou que a maioria da população brasileira vive. Então, não tem como pensar isso. Mas como é que, então, a gente pensa que dá para aferir, que dá para medir a qualidade de saúde da população para além de aferir doença, para além de aferir perda e óbito, por exemplo? Esse é um desafio que a gente precisa inventar no SUS, que em outro lugar não inventou. E essa rede de saúde bucal, para concluir, que eu estou viajando demais já, ela precisa ser construída com todo mundo que quer fazer saúde bucal, para além dos profissionais, mas fortemente pensando no trabalho dos profissionais. E aí, nos municípios de pequeno porte, até 30 mil, vive no estado Paraíba, que tem 223 municípios, que a quase totalidade deles é município de pequeno porte, até médio porte. Praticamente tem equipes de saúde da família, tem atenção básica nesses lugares. Pensar a rede de saúde bucal nesses lugares é iminentemente pensar como é que a gente produz atenção básica. E produzir atenção básica no SUS, como o professor Capel falou, é impensável de dentro de um consultório fazendo procedimentos. Isso, entretanto, é o que é exigido na maior parte das vezes do dentista, mas também dos outros profissionais. O médico, quando está na reunião, a médica, quando está na reunião, como o professor Capel falou, ele se vê como não trabalhando. A enfermeira, os outros profissionais acham que só quando eles estão fazendo assistência individual, curativa, estão produzindo saúde. E, em boa parte das vezes, reconhecer a produção de cuidado que tem nos territórios, induzir, estimular. E isso é de diferentes maneiras. É no cuidado individual que a gente faz educação em saúde, que a gente faz promoção da saúde, mas é em ações coletivas, é em ações no território, é identificando riscos e vulnerabilidades e produzindo ação de vigilância em saúde no território, não só nas ações de vigilância epidemiológica e sanitária, mas e para além da vigilância ambiental de controle de vetores, é reconhecendo as potências e as dificuldades que tem no território e se comprometendo junto com a população a produzir ações coletivas para solucionar os desafios que estão postos. É se vinculando com a população e participando da vida cultural dessas pessoas. Se a gente está num município de pequeno porte, é muito mais rica a dinâmica de vida social. As pessoas que vivem em situações como essa, quem atua nesses lugares, eu venho de um município de pequeno porte no interior da Paraíba e trabalho há muito tempo em zonas rurais, em assentamentos, já trabalhei muito tempo em saúde indígena no norte, a gente sabe que quanto aparentemente mais precárias as condições objetivas de vida, muito mais ricas são as redes de relações interpessoais, as trocas, as capacidades de produzir redes de apoio social entre grupos de populações que vivem nessas situações são muito mais ricas do que quem mora em edifícios, em apartamentos na Pituba, aí onde Ana Maria vive em Salvador, em grandes edifícios na Barra, ou lá em Higienópolis, sei lá no Rio, lá em São Paulo, nos bairros chiques, tem uma rede social muito pobre, muito empobrecida. Então, como é que a gente produz redes de atenção à saúde bucal, considerando que a rede é para além do fluxo de eu encaminho para tal serviço faz o procedimento até tal ponto, a partir de tal é o CEL X, que é do município tal, que vai ter que ir no carro da prefeitura, isso é fundamental. Mas se a gente estruturar bem isso, mas não estruturar e não produzir visibilidade para todas essas outras dimensões que vão para além, que vão em repensar o que é saúde bucal, que vão em repensar o que é a atuação dos profissionais estrito senso da saúde bucal numa equipe, e que vão a produzir
outras potencialidades junto com as pessoas que vivem no território, que passam pela cultura, que passam por uma vinculação pelas lutas políticas daquele lugar, a gente não vai ter uma rede de saúde bucal. A gente vai ter serviços conectados, com fluxos de referência e contra-referência, com atribuições pactuadas, com definição de quem paga o quê, e talvez a gente tenha pessoas que, como eu falei, pela situação concreta de vida delas, no exemplo que eu disse da mulher quase cega e o marido analfabeto, que elas não vão ter produção de saúde, porque o que demanda, em muitas vezes, passa por fora, ao largo e em paralelo a isso tudo que a gente precisa fazer, mas que é insuficiente. Essa produção de cuidado autônoma pelos trabalhadores, produzindo conexões junto com os usuários. Acho que é isso que falta para fazer uma boa saúde bucal ou uma boa atenção básica, que aí eu falo com muito mais tranquilidade do que a saúde bucal, deixo para o Capel. A atenção básica não é possível produzir potente sem essa ampliação do objeto do que a gente trabalha na atenção básica. Excelente, Lu. Muito, não. Pode passar. Passo direto para você, Capel. Não, perfeito. Eu assino embaixo dessas considerações que o Luciano faz, né? Porque a rede de atenção à saúde bucal, ela precisa fazer dar conta, né, da complexidade dessas questões todas levantadas, mas assim, eu queria assinalar um aspecto que, assim, ainda que pareça meramente administrativo, uma preocupação de gestor, né, e eu não sou gestor, que é a questão das regiões de saúde, né? Porque as regiões de saúde não são apenas um desafio de gestão ou da administração de um sistema universal de saúde como é o SUS, né? Porque elas remetem à questão da integralidade da atenção, né? Que é essa coisa que precisa ser coordenado pela atenção básica. A atenção básica é estratégica, mas não existe... Uma vez eu fui convidado para um congresso de odontologia no Rio de Janeiro, e o tema era integralidade da saúde bucal na atenção básica. Aí eu disse, tem uma contradição em termos aqui, né? Porque se é na atenção básica, adeus à integralidade. A integralidade supõe, né, a atenção secundária e terciária, porque quem quer que qualquer localidade, em qualquer território, necessite de um cuidado de atenção terciária, a rede de atenção precisa assegurar que esse cuidado, né, ocorrerá, né? Então, por isso tão importante a gente pensar a rede de atenção em saúde bucal, no caso específico do nosso tema aqui, né, como algo que transita por toda essa complexidade do que é uma rede de cuidado, né, uma rede de atenção focada na questão do cuidado em saúde, e que precisa, né, ser coordenada e planejada e articulada a partir da atenção básica, e eu sou, como você, Luciano, partilho desse entendimento que o conceito de atenção básica é terceiro-mundista, né? Aliás, o conceito de atenção básica é uma criação brasileira, é mais uma jabuticaba brasileira, né? Criado pelo Prev Saúde, pelo Carlos Gentili de Mello, lá na 7ª Conferência Nacional de Saúde, em 1980, né, rompendo com essa ideia de atenção primária em saúde. Veja, lá atrás. Aí, ao longo do nosso processo histórico, em algum momento a gente jogou esse conceito na lata do lixo e estamos trabalhando com o conceito de atenção primária, né, à saúde. Não há necessariamente antagonismo, nem conflito, mas eu gosto mais do conceito de atenção básica em saúde porque ele avança, né, ele coloca a atenção primária e um pedaço da atenção secundária formando, né, a atenção básica, e isso é muito bom. Para a saúde bucal, isso é essencial, né, esse conceito de atenção básica. Mas, então, eu queria comentar lá, a Maria Tereza, a Carmen, a Micheline, né, fizeram lá as considerações sobre a importância da evidenciação, a questão dos gestores, né, e a questão dos indicadores, né. Eu ouvia o Luciano falando dos indicadores e tal, de como a gente... Não é por necrofilia que os sanitaristas ficam medindo doença, né? Claro que não. A gente mede doença porque está de olho na saúde, né? Mede número de mortes, esse tipo de... Parece necrofilia, né? Mas não, é dever de ofício.
Mas, de qualquer modo, é importante pensar os indicadores, né? Que indicadores a gente precisa. Eu gosto muito, né, na academia, não só na academia, mas muita gente se ocupa com o conceito de saúde, né? Eu digo isso porque você mencionou o da OMS, né? A saúde é o estado de completo bem-estar biopsicossocial, não apenas ausência de doença ou enfermidade e tal. E há uma enormidade, né, de discussões sobre o conceito de saúde. Eu gosto muito de um conceito de saúde desenvolvido no âmbito do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, que diz o seguinte: saúde é a capacidade de resistir a qualquer forma de opressão. Ponto. E eu prolongo. Qualquer forma de opressão que vai do vírus, da bactéria, ao latifúndio. Se está oprimindo, e se eu não tenho capacidade de resistir a essa forma de opressão, eu não tenho saúde. Não dá para dizer que eu tenho saúde. Eu, indivíduo, e eu, o grupo populacional e tal. Mas eu gosto muito também de uma definição do povo guarani do litoral norte de São Paulo, que uma vez um grupo de pesquisadores da Faculdade de Saúde Pública resolveu ouvir dos Guarani o que os parentes entendiam por saúde. E foram lá perguntar para eles, né, o que é saúde para vocês? Para vocês. E eles ficaram lá uns 3, 4 dias refletindo sobre isso. Tá? Um belo dia foram as pessoas dizer: já sabemos o que é saúde. Saúde é ter galinha. E aí eu vou deixar essa questão no ar, porque não vou dar spoiler, tá certo? Quem quiser saber por que saúde é ter galinha, vai ter que ir atrás da pesquisa sobre os Guarani Mbiá lá do litoral de São Paulo. Mas um dia, se der tempo, hoje não dá tempo, né? Um dia que der tempo eu desenvolvo isso, se for o caso. Então, para os Guarani, saúde é ter galinha. Para o MST, saúde é a capacidade de resistir a qualquer forma de opressão, né? E que indicador mede isso? Já voltando aos indicadores, né? Se a gente aceita esses conceitos de saúde e quer trabalhar com um indicador que meça saúde e não doença ou enfermidade. Então, estou fazendo essa digressão aqui para dizer que concordo integralmente com a Micheline. A gente tem um conjunto de indicadores, uns mais tradicionais, clássicos, outros mais recentes, mas o ideal é que o trabalho odontológico, não esse trabalho amesquinhado, esse trabalho odontológico que o SUS precisa, seja gerador de indicadores em cada local de trabalho, que cada equipe participe do processo de decisão sobre como o trabalho que ela faz deve ser avaliado pela própria equipe, pelos gestores e pelos usuários, né, pelos que são beneficiados pelo trabalho que essas equipes realizam. O comentário sobre a Lisete, depois eu fecho com a equipe de saúde bucal e a equipe de saúde da família. Interessantíssimo essa pesquisa que a Lisete menciona, né, das crianças com cárie e tal, e isso está associado com rede de apoio. Uma colega nossa, a professora Júlia, de São Paulo, fez uma pesquisa na Zona Leste de São Paulo, isso já tem uns 15 anos atrás, avaliando incidência de cárie em crianças, em diferentes situações de cuidados familiares, né? E constatou o seguinte: a incidência de cárie era menor nas crianças que ficavam a maior parte do tempo em creches, crianças que tinham acesso à creche. A creche era um fator de proteção para a cárie, e as avós eram as cariogênicas. A incidência de cárie em crianças que eram cuidadas pelas avós, se a minha memória não falha, 8 vezes maior. Então, creche era fator de proteção para a cárie, né? E a avó era fator de risco para a cárie. Mãe também, menos que a avó. Mas a avó é a mais cariogênica, né? Então, veja, a associação entre doença e as diferentes situações de cuidado da criança no âmbito familiar ou nos equipamentos sociais a que a criança tem acesso, né? Então, veja, isso não é odontologia, né? A odontologia não mede nada disso. Isso é saúde bucal. Quem está ocupado com essas questões é quem está numa perspectiva de se pensar necessidades em saúde bucal, né? Então, quando as pessoas lutam por creches, quando os movimentos sociais vão às ruas, perturbam prefeitos, ficam lá querendo conversar com o secretário lá da assistência social e pedir creche, etc., as pessoas podem não ter consciência disso, mas quando elas fazem isso, elas estão lutando pela saúde bucal delas, elas estão lutando contra a cárie.
né, porque há essa associação, né. O trabalho da Júlia é uma dissertação de mestrado, está disponível, se alguém tiver interesse depois, todo mundo tem meu e-mail, aí é fácil de achar, me peça que eu mando, ou então passo o interesse da Júlia. E, por último, a questão da equipe de saúde bucal, né? Para nós que trabalhamos com essa questão da equipe de saúde bucal há muitos anos, é muito claro que, assim, quando a gente fala em equipe de saúde bucal, nós jamais pensamos a equipe de saúde bucal desconectada da equipe multiprofissional das unidades de saúde, das unidades básicas, dos ambulatórios de especialidades. A equipe de saúde bucal ela é integrante da equipe multiprofissional. No caso da saúde da família, né, que a partir do ano 2000, a saúde bucal, antes era a odontologia, né? Lá em 94, queriam que o dentista fizesse parte do antigo PSF, né? A gente dizia, não basta o dentista não, tem que ser a equipe, né? Então, inserir o dentista na equipe do PSF é uma coisa, inserir a equipe de saúde bucal é outra coisa, tem outras implicações e tal. Então, não são meras palavras, né? Não são preocupações semânticas ou sutilezas gramaticais. Tem conteúdo, tem teoria por trás disso, né? E aí a questão do conceito de equipe de saúde bucal, então, para nós, ela tem a ver com essa noção de quem deve ser o sujeito do processo de trabalho em saúde bucal no SUS, ou quem deve ser o sujeito do processo de trabalho odontológico. Tradicionalmente, esse sujeito é o profissional de nível universitário, trabalhando sozinho, às vezes fazendo trabalho a 4 mãos, com algum auxiliar e tudo mais. Hoje em dia, há um consenso entre quem analisa, né, essas questões das políticas de saúde bucal, modelo de atenção, que não dá mais para ser assim, né? O sujeito do processo de trabalho odontológico no SUS não pode ser única e exclusivamente o profissional de nível universitário. Esse sujeito é a equipe de saúde bucal, mas essa equipe é parte integrante e inseparável da equipe de saúde da família, ou, se a gente quiser, em outros modelos, né, de atenção básica, da equipe multiprofissional das unidades básicas de saúde. Bom, com isso, acho que eu dei conta aqui das questões que haviam sido trazidas para mim. Muito obrigada, Capel. Eu lembrei hoje eu tive uma grata surpresa hoje quando eu cheguei na escola com os alunos para fazer levantamento epidemiológico da aula prática, e estava lá a dentista, a SB e o agente comunitário fazendo a parte do PSE de saúde ocular, né? Então, assim, vendo como, de fato, alguns colegas e algumas equipes conseguem fazer a atuação no território de uma maneira mais ampla, né? E sai um pouco da caixinha que a gente tanto pauta, né? Me permite um comentário adicional rápido, só uma frase. O professor Luiz Facchini, da Universidade Federal de Pelotas, ele é pediatra, uma liderança aí na área de atenção primária e saúde, atenção básica e tal. O Facchini, ele, em várias oportunidades, eu ouvi ele comentando isso, né, que o dentista, em determinados contextos aqui no Brasil, ele tem uma importância fundamental no diagnóstico de diabetes, por causa do pé diabético. A pessoa vai para o consultório odontológico, senta na cadeira, muitas vezes está sem sapato, né, vai de chinelo, né, e aí quando o pé aparece lá, o pé típico do pé diabético, né, com as rachaduras e tal. Então, o dentista, se o dentista não sabe o que é aquilo, ele passa. Agora, se ele sabe, ele pode detectar, e mais um diabético que está descontrolado, nem sabe que é diabético, que vai ser incorporado ao programa aí, né, de acompanhamento nessa área, né? Então, é apenas mais um exemplo, né, Ana, assim, de que o trabalho odontológico, eu já nem falo da pediculose, porque aí é o tempo todo, né? Os bichinhos lá na cabeça da molecada, né, nos consultórios. Mas, assim, há muitos exemplos, né, da importância desse olhar para a saúde mais amplo, para além da cavidade bucal, né? O trabalho em saúde bucal no SUS é um trabalho que vai para muito além do céu da boca. Com certeza. Assim, eu tenho agora o papel de fechar, né, por causa do nosso limite de tempo, mas eu queria só fazer essa reflexão, né? A gente está no curso Forma SB
com um público de cerca de 3.000 cursistas em mais de 800 municípios, né? E aí são muitas realidades diferentes. Então, a gente vê no nosso chat, por exemplo, na questão da floretação, uma colega que traz que o nosso sistema de tratamento de água é autônomo e o controle da água é feito pelo laboratório da Universidade Estadual de Maringá, e você vê uma outra colega aqui do interior de Minas falando que, infelizmente, não tem água floretada e no período chuvoso a água chega numa situação deplorável. Então, assim, como a gente tem realmente disparidades muito grandes dos nossos municípios, das nossas diferentes, né, atenção básica e das nossas diferentes redes, né, e como isso também é uma oportunidade, aí eu ressalto, né, esse espaço da educação permanente como uma oportunidade da gente se encontrar, ouvir, né, infelizmente não dá para contemplar todo mundo em relação ao chat, mas a gente segue, né, com os debates síncronos do curso, e a gente está caminhando para o encerramento agora em novembro da nossa edição do Forma SB. Vamos ter um SIG temático na verdade, um SIG de encerramento em novembro. Em breve a gente confirma e divulga tudo direitinho. Mas aproveito também para agradecer, né, em nome da professora Inês, em nome da Doralice, nossa coordenadora geral do Ministério da Saúde, de vocês estarem aqui com a gente, aceitando participar e abrilhantar. Ai, que bom, Inês, que você está aqui com a gente. Eu estou o tempo todo. Você estava sem a câmera. Então, assim, agradecer mesmo e dar um tempinho para vocês fazerem as considerações finais, mas antes também passo para a professora Inês fazer a nossa saudação de encerramento. Um prazer estar aqui com vocês. Viu? Não, eu que agradeço, né, ao professor Luciano, ao professor Capel, né, por trazer essas contribuições para a nossa reflexão, como a Ana falou, marcada pelas disparidades, né? Isso que o nosso curso, né, revela também, né? A formação, e eu acho que considero que, então, foi muito exitoso esse encontro, né? E pelos comentários, pelas perguntas, então só tenho a agradecer, né, em nome do curso Forma SB, a valiosa colaboração de vocês hoje conosco. Um abraço. Muito obrigada. Então, Ana, estou entendendo que eu já pego e faço uma saudação, né? Eu queria dizer que é importante você ter esse papel de colocar o fim do horário, porque senão não vai ter fim, não. Porque eu já estava aqui empolgado com o que eu escutei do Capel, dessa pesquisa que comparou a creche com a avó, porque eu já estava aqui o tempo todo imaginando, ao mesmo tempo que lutar pela creche é também lutar por saúde bucal, e é uma luta por direito por várias outras dimensões, a gente tem que ler essa pesquisa pensando que a avó não é um fator de risco, né? Ter avó é bom. Eu convivi com minha avó, né? Tem tanta coisa boa, mas o que é que gera na questão cultural, e aí volta para a minha exposição anterior, que precisaria ser trabalhado com as avós, para que ela seja também um objeto das práticas dos profissionais da saúde, para entender por que a avó virou um fator de risco e como é que ela pode ser só uma pessoa que faz uma comida bacana, que está ali, que está junto, que cuida, que apoia os pais, que está... Como as avós sempre foram, né? Isso, assim, eu tive o prazer de apresentar minha filha mais velha para minha avó, as outras, quando nasceram, elas já não estavam mais entre a gente. É muito bom a gente ter ciclos familiares, pessoas com quem a gente convive, troca, que admira, que faz outro olhar. Então, assim, para mim, isso é saúde bucal também. Produzir que as avós não sejam um fator de risco. Era só para pregar a brincadeira. Obviamente, não era isso que o Capel estava dizendo, mas só para pegar isso como um elemento que uma fala puxa mais outros aspectos e fala da riqueza, não só das pessoas que vocês estão aqui trazendo no chat, os participantes do curso, a riqueza que é a saúde bucal brasileira. Eu que tive a oportunidade de trabalhar com colegas de outros países, a gente vê a precária rede de saúde bucal, se é que dá para chamar assim, por exemplo, de países da Europa. Tenho trabalhado há vários anos com os colegas da Itália e você vê pessoas em condições muito ruins de saúde bucal, porque não tem política pública de saúde bucal em boa parte dos países ricos, inclusive. E no Brasil isso é um direito que a gente tem que garantir a todas as pessoas da nossa sociedade. E o SUS tem feito isso. Estou querendo ver o filme agora que o Capel
foi um dos produtores. Eu ia aí. te sugerir, não perca o filme. Eu acho que isso é fundamental, gente. A gente não pode perder isso. Isso não pode ser uma coisa dos cirurgiões dentistas, das cirurgiões dentistas, por mais que vocês sejam fundamentais. Isso é um direito da sociedade brasileira. Isso é uma coisa que a gente tem que ter uma luta fundamental, não só para manter, mas para melhorar, para avançar, para que todo mundo tenha acesso a isso em todos os lugares. E que bom que esse curso é majoritariamente ofertado e participantes que são de municípios de pequeno porte, dos interiores do Brasil. A gente precisa disso. A população brasileira vive condições que precisam de vocês. Então, que bom que esse curso está sendo ofertado, que vocês estão tendo acesso a esse tipo de discussão e vão poder reverberar isso em cada localidade. Produzam redes de atenção à saúde bucal que desloquem o objeto não só das condições de adoecimento, não só das práticas individuais, mas mudem o olhar e a prática de vocês a partir das ofertas que vocês estão tendo nesse curso e a partir principalmente do reconhecimento da potência que cada um e cada um de vocês tem e da potência que existe constitutiva nos territórios, porque as pessoas são fantásticas. As pessoas que vocês cuidam são uma potência na produção de cuidado. Abram-se para isso, porque o trabalho se torna cada vez mais rico, porque não é mais um procedimento, é mais um encontro com outra pessoa que é uma fonte inesgotável de vida. Acho que isso é o que produz encanto no trabalho em saúde, pelo menos para mim. Então é muito bom estar trocando com vocês aqui nessa riqueza de diálogo. Eu agradeço muito a Ana, Inês e Elisete que me permitiram estar aqui com o Capel e com todas e todos. Muito obrigado. Eu agradeço o seu comentário, viu, Luciano, sobre as avós, porque, de repente, isso passa, assim, sem essa pontuação que você fez, né? Que é o problema da epidemiologia dos fatores de risco, né? Pega o fator e isola e aí sai tirando conclusão. A conclusão a tirar ali é que, como nas creches o pessoal é treinado, né, preparado para escovar dente, tomar o cuidado e tal, que as avós também pudessem ter esse preparo, né? Mas é o problema de como se tira a conclusão de certos estudos. Você sabe que assim, o pior nem é isso, viu, Luciano? A odontologia descobriu, em algum momento, com o desenvolvimento de uma disciplina chamada cariologia, não cardiologia, cariologia, o estudo da cárie, que os Streptococcus mutans, que são os protagonistas aí no processo cariogênico, eles são adquiridos, né? As crianças, logo após adquirem o Streptococcus mutans, e a partir daí desenvolvem micro-organismos que nunca mais saem das nossas cavidades bucais. E atenção, as crianças adquirem isso das mães. Então, os psicólogos adoram, né? Porque lá vão as mães sendo culpadas de mais uma e tal. Né? O problema é que, assim, desse conhecimento científico, a tecnologia que se extraiu, né, desse conhecimento foi de que, bom, se é assim, então vamos recomendar que as pessoas não se beijem e que as mães não beijem os bebês. Olha, presta atenção, olha onde a gente vai parar com essa lógica. E aí começou a se produzir cartazes, assim, com mãe bitocando lá, não faça isso, você vai estar causando cárie no seu... Isso num país que mata crianças, né? Acho que todo mundo, aqui no Brasil, isso é muito claro, né? A gente mata muitas crianças. A nossa sociedade é uma sociedade infanticida, né? E outros idas, e outros sidas que a nossa sociedade é. Então, é claro que essa orientação ela é muito problemática, e felizmente, em tempo, isso foi revisto e tal, hoje não se faz mais isso. Há recomendações em torno dessa questão, mas ninguém está recomendando, não beijem, porque é um pouco aquilo que apareceu no cartaz lá, né? Que aí disso deriva também para adulto, para não ser... Aí uma empresa, e até estava na minha apresentação, eu tive que tirar porque não deu tempo, teve uma empresa que desenvolveu um spray anti-cárie. Então, antes de beijar, você faz o spray. Aliás, lançou num carnaval da Bahia, viu, Ana Maria? Pois eu te mando a notícia da Folha de São Paulo, porque até tem um subtítulo lá, uma moça declarava que tinha beijado 50 num dia só e tal. E aí a empresa, então, mercantilizando, veja onde esse negócio vai. Vamos ganhar uma grana aí com esse negócio de que beijo, que cárie é causada por beijo e tal. Mas eu estou fazendo uma digressão aqui só para dizer que o assunto realmente é interminável e a gente ficaria muitas horas aqui, né,
conversando em torno dessas questões ligadas à saúde bucal, né, que não são propriamente questões estrito sensu odontológicas, né? Mas queria falar da minha alegria, da minha satisfação de compartilhar nessa atividade com o Luciano, agradecer a Ana Maria e a Inês, né, as professoras, nossas âncoras, né, por nos convidar, me convidar, no caso, né? Não posso falar em nome do Luciano, mas acho que posso, né, Luciano, por nos convidar para estar aqui compartilhando, né, esse diálogo, essas conversas sobre saúde bucal com os que nos acompanham aqui no Fórum SB, tá bom? Boa noite a todos e muito obrigado, viu, Ana? Em seu nome, eu agradeço aí aos organizadores e também em nome da Inês. Excelente. A gente saiu aqui com várias ideias para outras lives, viu? No Fórum SB não vai dar tempo da gente contemplar, mas cada elemento que vocês trouxeram, e agora no final, então, essa reflexão foi excelente. Agradeço muito, agradeço ao pessoal que está acompanhando também pelo YouTube. E podemos encerrar, Inês? Então, gente, boa noite. Muitíssimo obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Boa noite, tchau.